A ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, do livro de Lucas, capítulo 24, a ressurreição. E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida no sepulcro, e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembrando-se das suas palavras. E lembraram-se das suas palavras. Então, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhes pareciam como desvario, e não creram nelas. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali postos, e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estágios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele lhe disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleófas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: Quais? E ele lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjo, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhe disse: Ó nécios, e tarde de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde ia, e ele fez com que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. E abriram-se-lhe os olhos, e abriram-se-lhe então os olhos, e conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados os 12, os que estavam com eles. Os quais dizia: Ressuscitou verdadeiramente, o Senhor já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhe aconteceu no caminho, e como eles foram conhecidos no partir do pão. E falando ele essas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe: Paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que vinha algum espírito. Ele lhe disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, que eu sou o mesmo. Apalpai-me, vede, pois o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhe: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram em parte um peixe assado e um favo de mel.
E ele tomou, comeu diante deles e disse: São essas palavras que vos digo estando ainda convosco. E convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriram-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhe: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse entre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E essas coisas sois vós testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levou-os para fora, até Betânia. Então, levantando as suas mãos, os abençoou. Aconteceu que, abençoando-os, se apartou deles e foi levado ao céu. E, adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém.